Olá pessoal, sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre esta mulher aí, Hipátia de Alexandria. Ela foi considerada pelos historiadores a primeira mulher matemática, ok? Então, como muitos historiadores dizem, tem uma frase muito boa dela que diz assim: Hipátia de Alexandria, a mulher mais sábia do seu século, cuja luz e a lenda ainda irradiam até a era moderna. Então vamos lá, né? Hipátia de Alexandria, o historiador Sócrates Escolástico, ele tem uma obra chamada História Escolástica, e nessa obra ele descreve Hipátia dessa maneira. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha de Theon, não sei, eu acho que é Theon, né? Que galgou tantas realizações na literatura e na ciência, que ultrapassou e muito os filósofos de seu tempo. E ainda ele continua falando sobre Hipátia assim: ela explicava os princípios da filosofia para seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela. Hipátia, ela nasceu por volta de 355, certo? Ela nasceu na cidade de Alexandria, no Egito, né? Então, aqui umas representações de Alexandria daquela época, que são desenhos, né? Porque é possível ter foto daquela época, mas isso aí tá aí a representação em desenho de Alexandria. E hoje em dia, Alexandria está desse jeito aqui, ó. Alexandria moderna, olha essa avenida aí, muito bonita, interessante essa avenida. Né? Aqui, se eu não me engano, essa obra, esse monumento aí, possivelmente é onde ficava a famosa Biblioteca de Alexandria. Eles construíram este prédio aí. Interessante esse prédio aí à beira-mar. E tá aqui uma outra visão panorâmica de Alexandria. Hipátia era filha de Theon. Theon era um matemático, ele era também filósofo e era também astrônomo. E também ele foi o último diretor do Museu de Alexandria. Por que o último? Porque possivelmente conta a história que logo após a morte de Hipátia, a Biblioteca de Alexandria deixou de existir. Então ele tinha sido o último diretor do Museu de Alexandria. O museu fazia parte da Biblioteca de Alexandria, certo? Então ele também era um homem bem influente, família nobre também. E Hipátia, escrita dessa maneira aí, com HY, né? Você pode encontrar desta forma aqui, ou Hipátia com HI, às vezes sem esse acento, né? Ela foi considerada a primeira mulher matemática, primeira matemática da história. E ela tinha muita influência do seu pai, né? Como seu pai também era astrônomo, então ele influenciou ela a estudar astronomia, estudar filosofia, estudar também religião, poesia e artes, certo? Ela sempre foi influenciada pelo seu pai, que era um nobre filósofo, então ela seguiu os passos dele, né? E ela tinha muitos alunos de famílias ricas e influentes, né? Ela ficou também conhecida por sua erudição em todos esses assuntos aí citados. Ela não só estudou, como ela dominava bastante esses conteúdos aí. Então, esses alunos, alguns deles se consideravam discípulos deles e a chamavam de mestra. E muitos deles vinham ali de Alexandria e também vinham da Síria, vinham de Cirene e vinham de Constantinopla. Ok? Essas imagens aí que eu consegui, da Síria, de um monumento da Síria, antigamente. Essa imagem de Cirene aí, que possivelmente seria no ano 48, né, DC, depois de Cristo. É uma imagem refeita de um templo lá de Cirene. E Constantinopla está aí também, uma representação de Constantinopla daquela época. Então, repetindo novamente, ela ensinava para muitas pessoas e muitos deles eram de famílias ricas e influentes lá de Alexandria. Já na matemática, né, Hipátia, ela desenvolveu estudos em aritmética de Diofanto, né? Este aí é Diofanto,
né? E segundo os estudos dizem que ela queria unir a aritmética diofantina com o neoplatonismo, onde ela estudou esse neoplatonismo na Grécia. Está aí a obra de Diofanto, de Alexandrina, né? A capa de uma das obras dele, e está aí uma das famosas frases de Hipátia: reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. Então, Hipátia, como vocês já estão vendo, ela era uma grande pensadora, grande filósofa. E também ela estudou a obra de Euclides. Sim, a obra de geometria. E a geometria dos elementos de Euclides, está aí uma representação. Então ela estudou muito isso aí, né? Ela fez comentários, muitos comentários sobre a obra de Euclides, a famosa obra Elementos de Geometria de Euclides. Ela também estudou esse rapaz aí. O nome desse rapaz aí é Apolônio de Tiana. Ele desenvolveu as cônicas e ela desenvolveu mais ainda essa parte de cônicas aí tirada, fazendo esses cortes aí. Ela pegou a obra desse rapaz aí e transformou ela numa coisa mais fácil, né? Ela tornou o documento dele mais acessível a seus alunos. E este rapaz aí, que é o Sinésio de Cirene, foi um dos mais, como se diz, um dos fiéis discípulos de Hipátia, né? E foi graças a ele, né? E aos escritos deles que sobreviveram a séculos, e nos escritos dele que tem várias coisas sobre Hipátia. Inclusive nesses escritos ele diz que Hipátia desenvolveu o astrolábio, desenvolveu o hidrômetro e também o higroscópio. O hidrômetro, logicamente, esse hidrômetro aí é um hidrômetro mais atual. Ela desenvolveu um hidrômetro mais arcaico, mais para a época. E o higroscópio também é um medidor de umidade de água, uma coisa assim, né? Aí tá um higroscópio mais atual, mas ele desenvolveu essas ferramentas também. O astrolábio, né? Como ela também era astrônoma, né? Ela desenvolveu um astrolábio. Mas, né, infelizmente, né, naquela sociedade que era tão machista, né, ver uma mulher que era letrada, extremamente inteligente e que ensinava a homens, né, homens de poder, né, ensinava a eles conhecimento científico, conhecimento religioso, isso aí afrontava os homens de poder da época. Então, primeiramente, ela nunca declarou que era avessa ao cristianismo, que naquela época o cristianismo, os cristãos, eles estavam em grande maioria em Alexandria, né? Então, os cristãos, alguns não viam Hipátia com bons olhos, né? E naquela época dela, tinha uma disputa política entre os cristãos, que eram a maioria, como eu já disse, entre os judeus e entre os helênicos. Os helênicos eram os mais ricos, né? Os que tinham mais posses. Tinham muitos judeus também naquela época que eram ricos, mas a maioria em Alexandria, era os cristãos e a maioria pobre. Então essa disputa era dada, né? Era dada por Orestes, né? Orestes, que era o prefeito, como é que é? Ele era o prefeito do Império Romano no Oriente. E também era ex-aluno de Hipátia. E eles eram muito próximos um do outro, né? Orestes era um discípulo de Hipátia, né? Como Orestes era um helênico, né? Então ele era prefeito, né, do Império Romano no Oriente e ainda era ex-aluno. Então esse Orestes, ele disputava o poder em Alexandria com este rapaz aí, o Cirilo, o São Cirilo, que de santo realmente ele não tinha nada, né? Nem Orestes, nem Cirilo, mas Cirilo é cristão, né? E hoje na cultura católica ele é considerado santo, mas de santo realmente ele não tinha nada, né? E ele era o patriarca de Alexandria, era como se fosse um bispo. Então esses dois disputavam o poder na época. Só que é o seguinte, Cirilo e os judeus, eles tinham uma rixa uns com os outros. Então teve várias ameaças de judeus contra cristãos, e Cirilo, né, defendia os cristãos. E teve um ataque de judeus, né, que
esses judeus mataram vários monges parabolani. Era esse tipo de monge aí, que era tipo uma espécie de guarda armada do patriarca, né? Então, né, o São Cirilo, né, novamente, repito que de santo ele não tinha nada, né, ele mandou a resposta dele para os judeus. Qual foi a resposta? Ele destruiu sinagogas, né? Ele saqueou casas de judeus mais ricos. Os judeus mais ricos ele mandou saquear as casas. E por fim ele mandou expulsar toda a comunidade judaica de Alexandria. Com isso ele ganhou todo o apoio quase 100% de todos os cristãos de Alexandria. Aí, só que tinha um problema, ainda tinha os helênicos. Os helênicos eram os que tinham mais dinheiro, né? Só que é o seguinte, os helênicos, eles viam em Hipátia a sua maior autoridade moral. E ele ainda era amiga do Orestes, que era prefeito lá, né, de Alexandria. Mas só que aí o Cirilo, né, o São Cirilo, que mais uma vez eu repito, não era santo coisa nenhuma, ele jogou sujo mais uma vez. Então ele começou a espalhar boatos, né, de Hipátia, dizendo que ela era uma bruxa, e ela era uma bruxa diabólica e que usava magia negra, né, e usando a magia negra ela seduzia todos os que escutavam as suas palavras, né? Então isso aí começou a atiçar a fúria dos cristãos na época. Então, no dia 8 de março de 415, mais ou menos, né? Eu acho que é, né? Pelas pesquisas que eu fiz, no dia 8 de março de 415, a Hipátia de Alexandria foi morta brutalmente por fanáticos cristãos apoiadores do Cirilo, né? O Sócrates Escolástico também, ele descreve na sua obra desse jeito aqui, ó. Foi então que a inveja se irrompeu contra esta mulher. Com efeito, alguns homens a seguiram quando voltava para casa, então a arrancaram de sua carruagem e a arrastaram para o interior da igreja chamada Cesarion. Cesarion ou Cesário, não sei, eu acho que eu vou falar Cesarion. Então ele continua ainda sobre a morte de Hipátia. Rasgaram as suas roupas e depois a mataram usando cacos de cerâmica. Quando terminaram seu esquartejamento, tendo dilacerado cada um de seus membros, levaram o corpo para um lugar chamado Cinaron e lá o queimaram. Então foi uma morte muito brutal, né? Porque estava contra não, né? Ela era uma difusora de ideias científicas da época, né? E ensinava homens. Então, naquela época, machista, misógina, sexista daquela época, homens de poder não queriam uma mulher dessa, justamente perto de outros homens que queriam tomar o poder dele. No caso, Cirilo, né? Cirilo. Então, é fato que é o seguinte, Hipátia, se ela foi pagã no âmbito privado, né? Nem o escrito demonstra que ela demonstrou isso em público. Se ela era pagã, ela não estava nem aí com isso. Então, e ela também não tinha uma preferência entre ser helenista ou cristã. Ela não tinha uma predileção nenhum nem por outro. O que interessava para ela era a verdade, inclusive das famosas frases dela é essa aí. Porque como ela nunca se casou, perguntavam para ela por que ela nunca se casou, não queria se casar. Então ela dizia isso aí, ó, sou casada com a verdade. Então, muitos historiadores, até hoje, têm Hipátia como uma modelo de coragem, de ética, de retidão, de sinceridade, de dedicação cívica e de elevação intelectual. Okay? Então essa foi a vida de Hipátia. Então esse vídeo é só um recorte, um breve recorte da vida dela, da primeira matemática mulher. Se você quiser saber mais sobre a vida dela, se aprofundar mais sobre isso e contar todo o enredo daquela época, né, você pode
consultar esse livro aí, Hipátia de Alexandria, né? Como é o nome dela? Da Lindamir Salete Casagrande, né? Também pode consultar esse livro aí, Hipátia, a Primeira Matemática, do Ricardo Alencar. E também tem um capítulo exclusivo para Hipátia neste livro aqui, Mulheres que Inspiram, da Natália Buenfeito, a Oana Padilha, Aline Ramos, Júlia Rena e Rafael Arraes. Esses dois livros aí, esses dois últimos livros aí, Hipátia, a Primeira Matemática, do Ricardo Alencar, e Mulheres que Inspiram, eles têm em e-book também, você pode baixar eles em e-book. Esse primeiro livro aí, Hipátia de Alexandria, Matemática, Astrônoma e Filósofa Lendária, você pode também ter em e-book, e o livro físico. Inclusive o link deles estão aí na descrição, o link dos 3 livros. Também você pode estar acessando este artigo aqui da Vanessa de Souza Gomes, A Vida de Hipátia de Alexandria, né, pela UFF, Universidade Federal Fluminense. Você encontra, o link também vai estar na descrição. E também este e-book aqui, História de Hipátia e de muitas outras matemáticas, da Cecília de Souza Fernandes, da Ana Maria Luz e da Isabela Vasconcelos. Esse e-book foi editado e feito no 2º Simpósio de Formação de Professor de Matemática da região Sudeste, em 2019. Então, também o link dele vai estar na descrição. E também temos um filme. Teve um filme, não lembro o ano, se eu não me engano foi 2016 ou 2017, eu não lembro. Mas você pode encontrar, o nome do filme é esse aí, Alexandria. O nome original do filme em inglês é Agora. O Agora é Ágora, né? Seria um nome diferenciado. E ele é dirigido por esse rapaz aí, do Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar. Ele foi o diretor desse filme e ele tem um elenco muito bom, como já está mostrando aí. Tem a Rachel Weisz, tem também o Max Minghella, e também temos o Oscar Isaac, e também temos o Hubert Evans, eu acho que é assim que pronuncia o nome deles. É um elenco bom, muito bom, e o filme também é muito bom. Você procure aí nos vários canais de streaming, deve ter em alguns canais de streaming, não lembro qual. Então tá aí, pessoal, Hipátia de Alexandria, a primeira mulher matemática da história. Se você gostou desse vídeo falando a biografia, uma breve biografia de mulheres matemáticas, você põe aí na descrição qual a mulher matemática que você queira que eu descreva aqui no nosso canal. E se também, outros também, homens matemáticos também eu posso, a gente pode botar vídeo sobre uma breve biografia desses matemáticos, alguns que são muito famosos, outros nem tanto. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.